Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite, a todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Gostaria de lembrar, para quem está com o aparelho celular, para colocá-lo no modo silencioso, para não incomodar o transcurso da palestra. E vamos então, neste momento, fazer a leitura de preparo do ambiente do livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Ninguém colhe em seara alheia, que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em um candário de amor, repetindo a lição, quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra. Corrige o que fez errado, ou inicie uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Então, a benfeitora Joana de Ângeles vem nos dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos, que o que nós estamos colhendo nessa existência foi o que nós plantamos em existência anterior, ou até mesmo nesta existência. Então, se eu plantei espinhos, eu vou colher espinhos. Então, ela diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, e que nós somos convocados a nos melhorar. Pela lógica, pela razão. E se assim nós não quisermos, seremos pela dor. Então, essa é a palavra da benfeitora espiritual Joana de Ângeles para nós nesta noite. E nesse momento, possamos fechar os nossos olhos, nos interiorizar, esquecer os problemas do nosso dia, nos voltarmos para o salão do amor de Jesus, mentalizar a figura do nosso amigo incondicional de todas as horas, o Mestre Jesus, para ele dirigirmos a nossa rogativa. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por esta oportunidade de aprendizado das lições de amor do vosso Evangelho redivivo. Que a lição desta noite possa ficar em nossa mente, em nosso coração, para que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Queremos pedir a vós, através dos benfeitores amigos, trabalhadores espirituais da nossa casa, que possam envolver, que possam intuir o nosso irmão Valdeci que irá nos falar nesta noite. Que a sua palavra e a sua fala seja guiada pelos benfeitores amigos. E assim, agradecidos, pedimos a vossa permissão, Mestre Jesus, a permissão dos mentores amigos, do mentor espiritual da casa, Raimundo Cristão, para darmos
por iniciada mais uma reunião de divulgação doutrinária desta casa. Que assim seja. Então, para quem não conhece, né, quem vai nos falar hoje é o Valdeci, com esse tema, conhece a ti mesmo. Uma boa noite a todos os irmãos. Muita alegria que a gente retorna a casa, já pedindo as desculpas necessárias pelo afastamento desse semestre, por causa da minha atividade na docência em Bom Jesus, mas semestre que vem já fiz as observações da coordenadora e a gente, depois de 13 anos, vai deixar de dar aulas sextas-feiras para poder dedicar um pouquinho mais, né? E a gente precisa continuar o nosso aprendizado. E aproveitando a leitura do livro Vida Feliz, o que nos chama a atenção na noite de hoje, pelas palavras, né, proferidas pelo Clóvis, de Joana de Ângeles, diz respeito à questão de vencendo etapa por etapa. E aí remonta, né, sempre a imagem daquilo que eu particularmente vivenciei na minha vida ao longo dos meus anos, desde quando eu nasci, que eu fui agregado à família, e aí, pelo plano reencarnatório, eu acredito, foi-me trazido aqui, através do meu pai, que ele está, da mãe, que às vezes vinha, e a gente começou o trabalho lá atrás, começou a entender essa engrenagem do vencer dia a dia. Porque, meus irmãos, nós precisamos vencer. E o que é vencer? Será que é, muitas vezes a gente ouve o chavão sobreviver? Vencer significa termos consciência do que estamos fazendo. Hoje a minha esposa não pôde vir, porque está muito cansada, Margarete, eu levei ela para a roça hoje, ela cansou. Mas quando a Margarete acordou hoje, uma coelhinha dela colocou 4 filhotinhos e os filhotinhos, 3 dos 4 morreram automaticamente. A gente acreditou durante a noite e ela ainda tentou levá-lo. E ele veio a óbito logo depois e ela chorou. O que isso tem a ver com a palestra? Seres irracionais, igual a coelho, ela não deu a devida atenção. Eu falei com a Margarete, bicho é animal irracional, não sabe, mas pisou no coelhinho. A gente sabe que em algumas situações, igual as vacas e outros animais, cachorros e tudo, tem instinto protetivo, mas a coelha me parece que aquela não tem. Mas nós não. Nós temos a consciência, nós temos o livre-arbítrio e, acima de tudo, nós temos a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. E olha que benção, um dia marcante, feriado nacional, dia da proclamação da República, do coração do mundo, pátria do Evangelho, e aqui estamos remando. Mais de 2.000 anos depois da vinda do Cristo, governador do planeta Terra, e aqui estamos, pela oportunidade divina, pela justiça, a verdadeira justiça do plano reencarnatório. Quão felizes nós somos, né, Lei? Pela oportunidade de entendermos, oportunidade que temos de adentrar essa casa e termos contato com essa ciência, com essa filosofia e com essa religião, que nos dá a possibilidade de entender, né, dona Nina, que o que aconteceu com a tia Semi esses dias, a passagem, ela só está voltando para a verdadeira vida. E aí eu chamo a atenção da gente, principalmente nós,
que aqui estamos, depois da obra, nosso lar dois depois do fim. Porque nós sabemos da responsabilidade, porque muito nos é dado, mas muito nos será cobrado. E nós temos a responsabilidade, porque aqui estamos, com a casa espírita. Olha o trabalho que a Aniceto teve que fazer, e que ainda está fazendo em diversas regiões, com a casa espírita. Que possamos na noite de hoje aproveitarmos as oportunidades e sabermos do nosso comprometimento, desse intercâmbio espiritual que é ligado aqui nessa casa. Porque essa casa já tem mais de um século. Várias pessoas, vários ícones já passaram por aqui. E estão passando e vão ainda passar. Na noite de hoje, a gente traz uma reflexão acerca do conhecendo-te a ti mesmo. A gente sabe que as duas grandes chaves, talvez as maiores, para o nosso progresso espiritual é a presença do orgulho, é a presença do egoísmo. Mas eu convido os irmãos na noite de hoje, só essa noite, para não falar do nós, para nós falarmos do eu. Vamos na noite de hoje sermos um pouquinho egoístas, só durante esses 60 minutos, para que nós possamos mergulhar dentro de nós mesmos, esquecendo agora os amigos, os parentes, aqueles que nos cercam, e pensar na gente. Mas com outro viés, porque essa imagem reflete, quem é o nosso valores, na vida intrauterina. Esse espírito que veio aí, transmutado nessa imagem, com as suas responsabilidades, com seus deveres, com suas obrigações, mas acima de tudo, com essa justiça que o nosso Mestre Jesus nos dá a oportunidade de aqui nos estar e ressignificar os nossos atos. Foi extraído do Livro dos Espíritos, na questão 919, e a gente começa, através do cordão umbilical, a ler um pouquinho. Qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Né, Lisete? Tantas vezes pensamos nisso. Mas qual o meio mais eficaz de nós resistirmos à atração do mal? Porque o mal nos atrai. Sabemos disso. E o mal, essa semana eu escutei. O mal só prolifera, o acrônimo que eu tenho, o mal só prolifera enquanto o bom for tímido. Então, muitas das vezes, nós temos que botar a cara, atar, fincarmos posição para que o mal bata e volte. Porque senão, se ele encontrar um caminho fértil, ele vai adentrar. E aí o diferencial da doutrina espírita, nesse primeiro ponto de reflexão é: nós temos a responsabilidade primeiro conosco. Se alguém fala que ama, igual o seu Jovelino, com certeza ama as duas filhas, como eu amo a minha esposa, amo meus pais e amo meu filho. Mas antes disso, a gente tem que se amar. A gente tem que se conhecer. E eu chamo a atenção sem crítica, porque nós estamos vivendo nesse estágio de regeneração as mídias sociais, os influencers, as pessoas vivendo, muitas das vezes, uma vida que não é a vida real. Às vezes, vidas ilusionárias, esquecendo do eu.
tempo passamos, às vezes, na mídia social, no Instagram, vendo uma coisa, mas não temos o comprometimento conosco mesmo de fazer o que deve ser feito. A Corinha não sabia, eu acredito, como animal racional, do trato que ela deveria ter com a sua filha hoje. Mas nós sabemos da nossa responsabilidade. Cada um tem a opção de escolher algumas coisas. O Clóvis é flamenguista, eu sou vascaíno. O Clóvis gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Mas todos nós que aqui estamos, depois de gerações e gerações, onde nós temos a oportunidade de nos reencarnar, nós temos a ampla sabedoria do que é certo e do que é errado. Meus irmãos, antes disso, quando eu falei que devemos, ou um convite para que possamos mergulhar dentro de nós mesmos, um dos caminhos é o autodescobrimento, uma jornada interior, a busca de saber quem sou eu, o que fui, para onde irei. Porque nós temos o compromisso de nos identificarmos. Quando eu estudava para concurso, antes de passar no concurso, eu aprendi uma frase: nenhum barco chega ao seu porto se não sabe aonde quer chegar, mesmo com a bússola na mão. Todos nós temos o verdadeiro potencial. Todos nós, numa jornada interior, temos noções, temos convicções daquilo que almejamos. Mas muitas das vezes nós sufocamos esses interesses. Ah, mas é tão difícil. Mas o Chico é o Chico, ele é o espírito missionário. O Senhor não disse que nós devemos fazer levantar céus e montanhas, mas vai começar pelas coisas mínimas. Talvez um abraço, talvez um olhar, uma percepção das coisas que nos servem. O caminho do autodescobrimento, pelo primeiro ponto, ele significa coragem. Coragem de mudar, de querer se melhorar. E essa semana, uma situação, semana passada, domingo passado, uma situação me chamou muita atenção. Eu trabalho na faculdade FAMESC há muitos anos, e todos os anos eu participo do Enem, distribuindo panfleto quando os meninos vão. Domingo passado eu estava lá com meus colegas e aí veio um ônibus de Bitirã. O ônibus de Bitirã parou, meio de meio, para fechar a uma. Não desceu ninguém, cheio de estudantes para poder fazer. Fiquei olhando, mas tem alguma coisa errada. Veio uma mulher, baixinha, desceu, motorista desceu. O que está acontecendo? Os meninos vêm, querem entrar, que horas e tudo, né? Todo mundo ansioso, fazer prova. Eis que o motorista vai, traz uma cadeira de roda e coloca assim. A mãe foi, buscou um adolescente paraplégico, colocou na cadeira de rodas. Eu fui panfletar com ela, eu perguntei: menina, você é tão linda, mas você está com a camisa do Flamengo, por que você não pode dar no vaso? E aí comecei a brincar com ela e falei assim: você quer fazer faculdade aqui? Aí ela falou na inspiração dela que era ser advogada. Conversei um pouquinho. E eu falei: tanta gente com tanta oportunidade de estudar. E depois eu fui dar uma assuntada. E essa menina mora na zona rural de Bitirama, a mais de 7 quilômetros do centro. E ela não desistiu de estudar e quer fazer faculdade. E ela tem a limitação de descer de um ônibus, porque o ônibus não tinha, né, a plataforma. E a mãe estava ali no parque. Aonde nós queremos chegar? Quais as barreiras que nós devemos enfrentar? Cada um sabe isso. Só que aquele fato me chamou a atenção,
Que ânsia, que vontade de estudar. Bem, Virgínia. A jornada do autodescobrimento significa coragem, perseverança e um olhar atento dentro de si mesmo. Precisamos voltar os olhos para nós mesmos. Quem é o seu melhor amigo, Clóvis? Quem é o seu pior inimigo? Basta que a gente olhe no espelho. Se você olha no espelho e as coisas estão bem, você consegue sorrir para você? Senão, você é seu melhor amigo. Se você se olha no espelho, por mais que você esteja desarrumado ao acordar e tudo, e você não consegue se olhar e se aceitar, significa que você é o seu pior inimigo. Então nós carecemos de olhar, fazer essa jornada interior, como Santo Agostinho fazia todo dia ao deitar, visualizando as coisas que ele fizera durante o dia, as coisas que ele deixou de fazer durante o dia e as coisas que ele precisava ressignificar, fazer diferente no outro dia. Olha que interessante, que a doutrina prega que se nós erramos, nós temos a outra oportunidade, né, para entrar nessa seara. Mas Santo Agostinho, querendo se melhorar e fazer essa reflexão, por mais cansado que estava, todo dia à noite. A origem da consciência, porque nós somos seres conscientes. Matéria, espírito, perispírito. Nos é dado nessa encarnação a limitação de sabermos o que ocorrera justamente até nesse ponto. Para que nós possamos aproveitar. Olha que benevolência. Já pensou, Sr. Juvelino, se a gente lembrasse de tudo que fez? Às vezes a gente não consegue lembrar do que fez nessa vida. Você fica com tanto remorso, com tanta tristeza, com tanta agonia, que às vezes a gente não se aceita e não se passou por isso. Mas eu não devia ter feito isso. E de outras existências. Nós temos a oportunidade de trabalhar com a nossa consciência. Pois o psiquismo divino nos dá a oportunidade, como o Clóvis leu e aqui está escrito, de vencermos a batalha dia a dia. Não é esse o lema do ano? Evitar o gole, mais ou menos isso, né? O primeiro gole é 24 horas. Então nós temos que fazer essa reflexão, porque nós temos consciência. Nós pensamos, porque nós que estamos aqui fazemos parte da evolução dos reinos. O Pai fala que a gente veio de Capela. Nós viemos de Capela. Hoje estamos na Terra. Tenho certeza que todos nós, é um pensamento uníssono, queremos continuar na Terra. Quando entrar no mundo de regeneração, né, Sr. Então, para isso, nós que somos energia temos que pensar mais em nós, nesse momento de reflexão, para que aí sim possamos olhar os outros. Porque nós temos o discernimento pleno. Às vezes isso é obstaculizado por situações que nós criamos. Mas nós devemos ter o compromisso de mudar. A leitura falou de algumas situações. Nós podemos fazer diferente? Sim. Porque são desafios da evolução. Olha o tema. Evolução consciente. Nós não estamos aqui num parque de diversões. Nós estamos aqui para poder aprender, para poder evoluir. Tem que ser feito de uma forma consciente. Repetidiano, né, gente? É tão ruim. Já pensou repetir de existência sem o aprendizado necessário? E quais são os desafios? Primeiro, conflitos interiores.
Cada um de nós carrega seus conflitos. Quando eu dou aula, eu dei aula esses dias na Escola Superior de Advocacia, lá em Vitória, e eu falei sobre os conflitos. Todos nós vivemos de conflitos. Ao acordarmos, temos conflitos durante o dia, temos conflitos à noite, temos conflitos. Eu já brinquei, já falei aqui, né? Na próxima reencarnação, se der a oportunidade, eu não quero mais trabalhar no judiciário, principalmente no área criminal, que é muito conflito externo, já chega os meus. Próxima vez eu quero vir com guia de turismo. Todo mundo com dinheiro, todo mundo tranquilo, todo mundo sorrindo. Bom, mas vejam bem, hoje tem a teoria moderna dos conflitos. O conflito ele pode ser pela ótica negativa e o conflito pode ser pela ótica positiva. Dois exemplos. Conflito pela ótica positiva. Situações de pessoas como essa menina que eu mostrei no domingo, com todas as adversidades, aquela menina não deve ter 18 anos. Ela está querendo vencer mesmo com as limitações. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de autorrealização. Da sua consciência. Que nós sabemos que tudo é passageiro. Na consciência dela, não sendo religião, ela estava tentando ser feliz. Ela não se entregou. Conflito. Paraclético. Transformação. Conflito positivo. Vencemos conflitos, sabendo lidar. Conflito negativo. Mas está tão difícil estudar. Está tão difícil ir na casa espírita. Hoje tem o último capítulo da novela. Hoje o básico. E aí? Se nós estamos plantando, a semeadura é fértil. Muitas das vezes a gente deixa de vir exemplo. E a gente vai para o jogo, a gente vai arrumando os problemas reencarnatórios, com vício de bebida, de comida, etc, etc, etc. Conflito trabalhado de uma forma negativa. Porque nós somos resultado das nossas escolhas. E já foi mais do que demonstrado que uma pessoa feliz, os sábios, os grandes sábios, independente de situação financeira, eles eram autorrealizados. Para nós subirmos o Monte Everest e vencermos os desafios da evolução consciente, nós temos que nos controlar os nossos impulsos orgânicos, ação e reação. Clóvis vem, profere umas palavras que eu não gosto, faz uma situação, eu revido no impulso. Quantas pessoas nesse momento estão nas penitenciárias através dos chamados delitos de impulso? Ai, me xingou, tuf. Já fez quantos séculos agora enrolado para aquilo? Temos que nos controlar. E quando eu falo isso, eu estou falando primeiro para mim, tá vendo? Porque é um desafio o dia. Todo dia deve ser feito. Controlar os impulsos. As situações vêm. Pensando. Eu tenho trabalhado muito nisso. Estou colocando uma meta das dificuldades, né? Quando vem uma situação, exemplo lá no fórum, um advogado, o outro fala. Tá. Eu fico quieto pelo menos por 1 minuto. Se eu não estiver dando conta, eu vou sair. Espera aí que eu vou o negócio. E volto. Porque às vezes a gente pensa que a gente deixa de fazer aquilo que não precisava ser feito. Terceiro, e aí, meus irmãos, a casa espírita precisa estar de portas abertas. Nós precisamos, como o Aniceto falou, desse vínculo, desse canal de ligação com o mundo. É através do atendimento fraterno de outras situações que nós podemos trabalhar com as distonias emocionais. Hoje as emoções, elas ficam latentes. Muitas vezes briga-se por um grito no trânsito. Mata-se porque o time perdeu.
Ah, aquela pessoa não quis me ajudar a fazer isso. Vou fazer isso. A nossa vaga de meus filhos são mais de 4.000 processos só desse tipo. Muitos deles conflitos mal resolvidos. Principalmente situação emocional mal trabalhada. E aí entra, novamente, analogicamente falando, essa menina que eu vi descer do ônibus. O poder da vontade, aquilo que eu quero. Primeiro, se eu sou capaz, eu tenho que olhar interiormente. Eu não vou mais fazer isso. Convicção. Dentro da gente. Ou, da próxima vez, eu vou fazer isso. De uma forma certa. Mas não se esconder. Segundo, identificação de metas, onde quero chegar. Meus irmãos, chegou a hora. A terra já está, e você sabe disso, nesse processo de transformação, de regeneração. Nós queremos o que para nós? Vou dar o meu exemplo. Pai até sabe disso. Eu trabalho todo dia, 12 horas ou mais. Todo dia. Levanta às 6, vou para a roça, vou por fora, vou para a faculdade. Sábado eu vou para a roça, já está bonito. Eu primeirinho assim, porque eu não fui para a praia não, está chovendo. Fiquei na roça o dia inteiro. Depois fui 2, compramos os negócios lá da roça. Sorvete de estímulo. Domingo de manhã eu trabalho. Se eu trabalho 12 horas, 6 dias, 72 horas. Vamos botar 70 horas por semana. Aí eu pensei comigo e falei assim, gente, são 13 anos dando aula, 6 e outros dias. Se eu dou 70 horas para me ganhar dinheiro, por que eu não posso ir tocar espírito? Ah, mas domingo estou cansado, eu não vou. Mas tem 12, tem a raiva. Estou tão cansado, vai ter o jogo do Vasco hoje. Cheguei na minha coordenadora e falei assim, não mais. Mas Valdeci, me manda embora então. Segunda, terça, não posso também, eu tenho compromisso nacional. Segunda, quarta e quinta, eu estou disponível, preciso, não tenho mais condição. Eu conto com você, mas tem mais gente que conta comigo. Eu preciso contar comigo. Tudo bem, então, vamos negociar isso aí. Ou seja, nós temos que identificar as metas que nós queremos. É muito tempo doado com uma coisa e outros tempos que não dou. Um dos nomes precursores da doutrina do Espírito aqui, o Leila sabe, Gisele sabe. Muito rico, sou Lula Pires. Não deixava de fazer as visitas. Tinha um monte de fazenda, um monte de empregado, um monte de coisa. Quantas vezes ele ia lá, pai? Isso era novinho na época. Vamos fazer uma visita aos nossos irmãos necessitados? E o Valdeci tem feito isso. Eu estou tentando trabalhar com os conflitos. Superação de obstáculos. Todos nós temos obstáculos. Nós precisamos vencê-los. Nós precisamos superá-los. Percebem que o poder da vontade parte. Primeiro eu olho para mim, identifico onde eu quero chegar. Porque se eu quero chegar, se eu quero me melhorar, se eu quero estar no mundo de regeneração, se eu estou estudando, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Doar um pouco mais. Essa semana eu vi, semana passada eu estava conversando com o Leone, meu sobrinho, filho da Zenilda. Aí conversando com ele lá, ele falou assim, esse curso está muito pesado, ele está fazendo curso para sargento agora, que é policial há muitos anos. O curso está muito pesado e tudo, mas está valendo uma coisa. Estou trabalhando mais, levando 5 horas, estou dormindo tarde, estudando mais. Falei, não está valendo para ele frutar. Falei, por quê? Porque eu identifiquei uma coisa. Falei, o quê? Eu sou capaz de fazer outras coisas que eu estava esquecendo. Eu estava num mundinho que eu achava que eu não tinha condição de fazer mais um pouco. Por exemplo, correr. Hoje, com a obrigação, eu estou vendo que eu posso fazer o que eu quiser. Isso estava pagando. Estou falando de um menino de 30 e poucos anos.
Então o curso, por mais pesado que está sendo, está me mostrando que eu posso um pouco mais. Então nós temos condição de fazer isso um pouco mais. Cada um na sua limitação. Cada um com a sua predisposição. Algumas dicas para nos conhecermos melhor. Primeiro, gente, humildade. As grandes lideranças, os grandes ícones do mundo foram humildes. Podem ver, as pessoas que têm uma situação de ficar marcadas na história, que venceram guerras e governos, foram humildes sem levantar uma arma sequer. Segundo, se eu começo a observar, e se eu começo a identificar que eu sou uma pessoa, mas que tem outras pessoas, e se eu começo a entender, né, Rosana? Tem terceiras pessoas que pegam, eles ainda não estão entendendo o que eu estou entendendo. Eu não preciso brigar com ele. Eu começo a conhecer e respeitar meu próximo, mas eu só vou conhecer se eu tiver metas. Para isso eu tenho que me conhecer. Por isso o estudo que nós precisamos ter na casa espírita, para nós irmos domando as nossas más inclinações. Terceiro, como Santo Agostinho fazia, eu preciso interrogar a minha consciência, o que é, com os lóbulos direito e esquerdo, que eu vou poder identificar o que devo fazer, o que não devo fazer. Porque o mal vem. Mas nós podemos colocar uma barreira nele. Peraí, ninguém. Muitas das vezes a gente é marionete, né? A gente se deixa levar. Como superar as resistências emocionais, mentais? Quantas pessoas hoje, né, setembro amarelo, praticando suicídio? As pessoas não conseguem se conectar com ela mesma. Na pandemia foi a dificuldade danada. Tem gente que não consegue conviver com ele mesmo. E aí vem depressão. Eu não me tolero. Eu me odeio. Os psicólogos na faculdade têm isso. Curso de psicologia. Se a pessoa não consegue conviver com ela mesma, como é que vai conviver com os outros? Nós precisamos criar gatilhos. Saber onde a gente está pisando, gente. Saber que sofremos interferências sim espirituais. Tem os nossos obsessores das escolhas mal feitas em outras vidas, e é por isso que a espiritualidade é muito permite. Dá um exemplo. Tá? Divaldo Franco, Máscara de Ferro, para quem já ouviu falar. Séculos de inimizade. Numa existência, lógico que ele já trazia muita coisa do seu ciclo, ele conseguiu ressignificar coisas que já estavam. E a gente precisa se melhorar, porque a gente continuar sofrendo é horrível. Olha que tristeza. Eu vou trabalhar, eu passo em frente a um local e fico olhando para o bar, eu vou a pé. Minha casa não pode 7 minutos. Eu passo em frente ao bar e vejo segunda-feira uma turma, terça-feira outra, quarta-feira outra. Nada contra, tá, gente? Mas fico vendo lá os irmãozinhos, meio-dia, na segunda-feira, 2 horas, vampirizados. Perdendo a oportunidade de fazer diferente. E aí eu fico pensando, vou ter que voltar de novo. Talvez com mais vínculos escuros, através do suicídio indireto. E aí eu falo, meu Deus, o que fazer para auxiliar? Como que a gente pode auxiliar essas pessoas? Porque nós temos tarefa. No direito a gente
fala que o crime que você pratica por ação e o crime que você pratica por omissão. Exemplo, o cara quer salvar a vida, ganha para isso. Se a pessoa vai lá e morre, e ele não fez nada, deixou morrer, é omissão. Agora também tem um crime que a gente chama de comissão. Fiz o que eu não deveria ter feito. Estão vendo que a roda gira e a balança caiu? Nós precisamos ter essa consciência, essa percepção. Às vezes a gente fica muito na luta, trabalhando, fazendo uma coisa, ou pega o celular e fica o dia inteiro no celular e faz um negócio e outro, mas esquece de parar e olhar. Todo ano, tanto tempo. Uma coisa, por que eu poderia fazer? E aí, gente, para superar essas situações, primeiro nós temos que adestrar a mente. O que é adestrar a mente? Exemplo, vou falar de mim. Eu não bebo. Por que eu não bebo? Para mim, tá, gente? Me fala uma pessoa que bebida, estou falando para mim, o pensamento que eu tenho, estou explanando hoje. O que a bebida fez? Uma pessoa do mundo que ajudou. Dois pontos positivos. Quais pontos negativos? Então eu escolhi, pelo menos isso não vou levar. Eu escolhi essa opção. Tem vários aspectos, cada um no seu quadrado, que a gente pode fazer. Basta a gente, às vezes, parar e analisar. Eu acho que o pai, está dando uma evolução muito à velhice, está dando uma evolução muito grande para ele, porque todo mundo sabe que meus filhos trabalharam demais. Trabalharam para morrer nessa vida. E às vezes deixavam de olhar as coisas. Hoje, eu vejo que ele está preocupado com os passarinhos, não vai para nós. Olha só. Aí eu todo dia, todo sábado, domingo, eu ando com ele e está preocupado com a natureza. Olha como é que Deus é bom. Então, eu acho essa transformação fantástica. Tirou o pé do acelerador e agora está começando a observar as coisas. Isso é evolução. Por quê? Todos nós temos recursos. A espiritualidade nos auxilia. Mas para isso nós temos que permitir. Se não permitir, o caminho está fechado. Como fazer? A casa espírita, a responsabilidade é muito grande. E eu tomei essa, por mais que a gente tenha nascido dentro do doutrina espírita, quando eu vi o nosso lador, eu falei, nosso lador, eu falei, meu Deus, olha o compromisso que a espiritualidade coloca. Terceiro, temos que persistir. Temos que continuar. Não podemos parar. Somos seres em evolução, em todos os sentidos. Vamos persistir. As coisas acontecem. E para isso, meus irmãos, apesar de sermos seres racionais, não somos igual a coelhinha lá que os meninos, os filhinhos morreram hoje. Nós temos que pensar, mas ainda carregamos resquícios do passado. Às vezes o mal, a gente dá conexão para entrar. Então precisamos nos libertar das paixões primitivas. Temos que identificar o nosso autoconhecimento. O que eu preciso fazer, o que eu não preciso. Às vezes a gente parar 5 minutos, fazer realmente a meditação, quem não faz, e outros caminhos, né? A gente sente. Às vezes tem mãos querendo nos auxiliar, mas a pressa é tão grande esse mundo, coisa, que a gente não percebe. E eu tenho certeza que cada um da sua forma percebe a interferência do plano espiritual quando nós precisamos. Mas infelizmente queremos resolver tudo sozinho, muitas das vezes. A gente quebra a cara.
Porque se nós tivermos equilíbrio com esse conhecimento que nós temos e pararmos, o que eu posso fazer para tirar agora? Espera aí, eu vou parar antes, eu vou refletir, vou tirar 10 minutos, 15 minutos, vou fazer uma meditação, vou refletir o que eu fiz, um caderninho, um diário, e eu vou me controlando. Para isso, nós vamos conseguir a nossa evolução espiritual. Não sou eu que estou passando isso. Tirei no livro dos Espíritos e na codificação kardeciana, porque eu também estou e preciso desse processo evolutivo, preciso de conhecimento. A gente carece disso. O caminho para a plenitude. Nós temos a oportunidade agora, Leida. Nós estamos respirando, estamos dentro da casa espírita e nós temos a oportunidade de conhecer, de fazer diferente. Porque nós temos pessoas que fizeram diferente. E eu aprendi na minha vida que muitas vezes a gente pode modular. O que é isso? O que eu quero enquanto eu quero no meu casamento? Por exemplo, quando eu fui casar, eu pensei assim: o que é uma pessoa que é feliz no casamento? Isso. Aí pegava outra pessoa: o que é uma pessoa que é infeliz no casamento? Eu não posso fazer isso. E eu tenho que fazer isso. Não é me espelhar nos outros, mas me modelar. E às vezes, em todos os sentidos da vida, ou quase todos, a gente pode modelar. O que eu posso fazer para me melhorar um pouquinho mais? Isso não depende de estudo, tá, gente? Não precisa ser doutor, pós-doutor. Muito pelo contrário. Eu observo muito. Eu nasci na roça. Né? O pai sempre teve propriedade e eu adoro muito propriedade. Sempre gostei. Eu aprendo com tanta gente simples que não teve na vida. O olhar deles é uma sabedoria inenarrável. Para isso, para essa plenitude, para podermos adentrar o pórtico desse planeta de provas e expiações para regeneração, primeiro, autoconhecimento. A gente precisa identificar o que a gente está fazendo hoje, para que lá em cima ninguém puxe a orelha da gente e fale assim: não fez o que você programou. Segundo, busca interior. Nós precisamos buscar a nossa essência, o que a gente se conecta. Terceiro, nos superarmos as adversidades. Chico nos falava assim, que não existe doença, existem doentes. E quando Chico, aquele missionário, naquele momento de dificuldade, que ele clamou para Emmanuel, para buscar com a Virgem Maria, para dar uma saída no problema que ele estava, ele suplicou e não estava conseguindo. Porque apesar de missionário, era mortal. Estava também em prova de expiação. E aí foi dito o que Nossa Senhora falou: tudo passa. Ou seja, superação. Libertarmos das amarras do passado. E aí? Plenitude, gente. Nós temos a condição de fazer um diferente. Quando eu estou olhando as horas, ele está dando 15 anos, para estragou agora. Eu fico me controlando, você já viu que eu falo demais, né? Eu fico. Está dando 15 anos, eu falei: estragou agora. E aí, plenitude. Já pensou, Clóvis? Se nós, com as nossas limitações, a gente conseguir se encontrar no plano espiritual, se for permitido, e a gente tratar uma meta com autorização divina e a gente cumprir essa meta, depois a gente voltar e se encontrar, vencemos, continuamos. Porque a função do autoconhecimento é, como minha avó Daninha falava, a reforma íntima. Nós precisamos olhar para dentro de nós e tentarmos fazermos diferente.
O autoconhecimento é a capacidade que nós temos inata, que nos permite perceber de forma, como o Clóvis falou na leitura de passo a passo, de forma gradativa, tudo que nós precisamos transformar. Algumas amarras, algumas âncoras, nos libertar e às vezes conseguir segurar naquilo que pode nos alavancar. Mas estatizar, ficar parado, jamais. Somos seres espirituais. Somos espíritos e nessa vida, espíritos. Olha as criancinhas. No início eu mostrei um recém-nascido, não. O feto na vida intrauterina e agora recém-nascidos, né? Um carinho assim, quem sou eu? E o outro, eu não quero, que não quero botar lá para cima. Podemos avaliar-nos observando a relação dos outros com relação às nossas atitudes. Temos que aprender a aceitar as críticas, mesmo as destrutivas que magoam, para que nós possamos fazer diferente. Volto a falar novamente de Francisco Cândido Xavier. Quando o grande amor da vida dele, que vocês que leram a biografia dele sabem que era o cachorro, quando a vizinha foi e matou o cachorro dele. Ouviu isso? Matou o cachorro dele. E aí o que aconteceu? Chico ficou mais de 3 meses em estado de desequilíbrio, ia para as reuniões, mas não estava tendo acesso. Chico, hein? A comunicação não estava, porque ele obstaculizou, fechou o canal. E aí Emmanuel chegou perto dele um dia, né? Com aquela simpatia que Emmanuel era, eu vou te falar um negócio. Hein? Se Chico agora for mentor de Emmanuel, vai dar trabalho. Ô Chico, você vai lá, você ganha quanto? Tanto. Pega 80% do seu salário, compra uma máquina de costura para aquela mulher. Mas Emmanuel, logo aquela mulher que matou o meu cachorro, sente, faz, estou mandando. Chico muito obediente. Quis retrucar, mas ela matou. E aí, obediência de Chico, ele pegou, gastou grande parte do trabalho do mês e comprou a máquina. Eu chego a arrepiar. Quando ele entregou para ela, aquela, um pouco, né? Se fosse a minha, estava negra, mas a dele, aquela manchinha que deu, abriu. Quando ele deu a máquina para o ofensor, aquela manchinha que ele tinha abriu e a conexão dele muito mais forte, porque mais um degrau dele desceu. E nós somos capazes, pelo menos um bocadinho de lei. Como fala Marcelo, pelo menos um beicinho de pulga, será que a gente consegue? Mas isso tudo, gente, nós temos que ter cuidado, a gente pode observar os outros, as críticas e tudo. Mas uma das coisas que nós devemos evitar são comparações. Principalmente aquelas que nos colocam numa situação de rixa, de desafio com a outra parte. Nós temos que ter esse controle também. Meus irmãos em estado ainda que não se encontram numa situação talvez como a nossa, naquele momento. Às vezes é melhor passar. E aí vem os anjinhos de novo. E lembre-se, aquele que observa é ao mesmo tempo aquele que é observado. Quantos irmãozinhos devem estar aqui agora nos observando? Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver que algumas reuniões mediúnicas ou não tem tipo um teleprompter, que eu não sei o nome, está lá, é um nome difícil, que é levado quando há permissão divina em vários lugares, Umbral e outras regiões trevosas, para que eles possam nos assistir.
quando eles não têm ainda a condição de virem até aqui. Olha a nossa responsabilidade. Quando nós chegamos também na casa espírita, manter o silêncio, a vibração, essas coisas fazem parte, porque nós estamos sendo observados. E às vezes uma má conduta, já pensou, o espírito está lá nas trevas, falando um monte de coisa, mas ela está falando, está incomodando. São questões que a gente tem que analisar. A reflexão, gente, vai despertar a consciência sobre si mesmo. Às vezes a gente tem que realmente parar, botar o pé no freio, avaliar as situações. Porque hoje estamos aqui, e daqui 5 minutos, pelo menos passa pela preguiça da gente fazer reflexão com a gente mesmo, né? Porque quando vem o outro lá e puxa a orelha da gente, tão ruim, né? Mesmo a gente marcou, você que escolheu estar ali. Puxa, e permite. Nossa responsabilidade é muito grande. Ninguém está aqui no parque de diversão. Ninguém está falando que a coisa é fácil. Mas que é possível estarmos em situações menores. Muitos relacionamentos não dão certo porque pessoas não olham para dentro de si mesmas, não percebendo seus pontos vulneráveis e limitação. Quantas pessoas estão lá? Trabalham em vara criminal, mas tem 6.000 processos lá na vara civil. Deve ter lá uns 2.000, 3.000 de família. Pessoas se apaixonam, gostam, coisa e tal. Daí a pouco tem um monte de problema com o filho, com divisão de bens e coisa e tal. Às vezes a pessoa não consegue olhar para dentro dela, não consegue se amar, vai viver com o outro. Estou falando isso porque eu sou mediador judicial. E hoje é uma nova vertente para a gente conversar. Qual é o nosso objetivo? Pelo menos estabelecer o diálogo. As pessoas voltaram a se olhar, conversar, dialogar. Se não quer mais exemplo, se não quer mais reavivar o casamento, pelo menos volte a conversar, porque tem responsabilidade, tem filho, tem uma série. É necessário que a gente se conheça. Aqueles que não conhecem a si mesmos dificilmente terão um bom relacionamento com os outros. Eu não consigo me identificar minhas fraquezas, minha fragilidade, né? Ponto nevrótico, como é que eu vou conviver com os outros? Eu gosto muito dessa. Paulo, Saulo, né? Olha a transformação. Paulo diz: desperta. E para a gente é muito forte ler, porque ele foi um exemplo. A transformação que ele fez foi muito grande. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos. Despertar é encontrar-se pleno, consciente de sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento. Todos nós, independente da idade que nós temos a oportunidade de crescer e evoluir. Porque se estamos aqui, nós ainda temos um compromisso. Tia Celi sofreu muito no finalzinho da vida dela. Trabalhou muito em prol disso. Com as suas limitações, conseguiu algumas coisas, creio na minha limitação. Outros ela não conseguiu. Né? Uma mulher que tinha uma situação boa, trabalhava, costurava, quantos agasalhos fez ao longo de 40 anos. Mas uma das coisas que a gente para, e quando eu olho para ela, pessoas simples poderiam ter seguido outro caminho, mas ela fez a escolha. E tinha tudo para seguir outro caminho. E aí eu vou falar muito rápido para vocês, uma passagem dela para Ana Lúcia, para quem não conhece a minha família. Quando ela estava, tinha saído da mulher lá na avenida perto da delegacia.
E aí ela foi visitar uma senhora e foi levar roupa para ela. Quando chegou lá, não vou falar o nome da pessoa, não, já desencarnou. Quando chegou lá, uma mulher rica, com toda situação, poderia ter seguido outro caminho. Ela virou, Ana Lúcia tinha 12 anos. Quando ela viu, a mulher estava cheia de chaga, a casa toda arrumada e a mulher praticamente em cima da cama. Aí a tia Celia virou e falou assim: Ana Lúcia, me ajuda a limpar a casa e curar das feridas dela. Ana Lúcia, com 12 anos, falou assim: mas mãe, ferida, tá sujo, 12 anos. A tia Celia falou assim: vem agora, você vai me ajudar e aprender que a verdadeira vida é isso aqui. Nossa irmã está precisando de auxílio. Estou falando que a tia Celia foi a melhor pessoa do mundo, não. Tinha um monte de... Mas olha aqui em cima, quem me contou isso? Minha prima, quando foi ver lá minha tia, quando estava quase desencarnando, ela agradecendo os conselhos que ela deu. Ela tentou, nas suas limitações, fazer um pouco mais. No final da vida dela, ela sofreu muito. O sofrimento aqui, mas lá em cima a gente já sabe que é um preparatório. Então, todos nós temos a oportunidade, um segundo que seja, um abraço, um carinho, uma prece. Por quê? Quando nós realmente despertarmos, eu quero encerrar aqui agradecendo muito a casa, a espiritualidade amiga, pela oportunidade, mas eu queria deixar essa mensagem para os irmãos. Como Saulo Paulo de Tarso fez o despertar. Porque despertar é acordar para a vida. Que Deus abençoe cada um de nós, que nos ampare, que nos ilumine nas nossas imperfeições e que nós possamos avançar um pouco mais na seara do progresso, como o Clóvis falou, etapa por etapa, dia a dia. Ninguém vai ficar para trás. Todos nós que estamos aqui no plano material e espiritual, temos um tarefa. Muito obrigado. Vamos descer de novo, colocar. Costume. Então nós queremos agradecer ao nosso irmão. Só uma observação. Não é agradecimento, é obrigação minha. Mas nós queremos sempre agradecer, né, pela palavra amiga, esclarecedora, sempre norteada, né, pelos princípios da doutrina espírita, né, que são a lógica, a razão e o bom senso. Né? Essa doutrina que nos esclarece, né, nos consola, diz por que nós estamos aqui, né, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então são esses esclarecimentos. E nada melhor do que isso que o Valdeci nos falou nessa noite, né? Nós nos conhecermos, né? O filósofo já dizia isso há 500 anos antes de Cristo, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. Então é só através do conhecimento que nós vamos alcançar essas virtudes que o Valdeci falou. Nós vamos, nesse momento, novamente, dirigir o nosso pensamento até o mundo maior, até Deus, nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, que governa o nosso planeta Terra, nossa Mãe Maria Santíssima, aos mentores amigos, benfeitores espirituais na nossa casa, para agradecermos esta oportunidade de aqui estarmos e por aqueles que aqui não puderam estar, e pedir neste momento por todos aqueles que sofrem, sejam males físicos, emocionais, mentais ou espirituais.
pedir por aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais ou em seus lares, que as vibrações da espiritualidade amiga cheguem a cada um desses irmãos. Pedir pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados, vítimas de erros, de delitos, não nos cabe aqui julgarmos, mas pedir que a espiritualidade amiga leve o consolo a cada um desses irmãos nas penitenciárias, nos centros de detenções provisórias, pedir pelos idosos, pelas crianças e adolescentes abandonados por nós e pela sociedade nas ruas do nosso país e do nosso planeta. Pedir por aqueles que se encontram em processos obsessivos, depressivos, que a luz do Mestre Jesus, através dos benfeitores amigos, cheguem a cada um desses irmãos. Pedir por aqueles que se encontram pensando no suicídio, ou assim já o fizeram, que recebam a misericórdia divina. Pedir, enfim, que os benfeitores amigos possam adentrar todas as regiões onde haja dor, onde haja sofrimento. Pedir também pelos nossos irmãos que se encontram na dependência química, que se encontram desprovidos da sua lógica, do seu raciocínio, que os benfeitores amigos possam também chegar a cada um desses irmãos que nós tanto desprezamos, que nós tanto deixamos de lado. E agradecidos por esta oportunidade, pedimos aos benfeitores amigos que, por acréscimo de misericórdia, possa magnetizar a água, quem dela fizer uso, possa ter as suas dores amenizadas e cicatrizadas, de acordo com o merecimento e a vontade da espiritualidade maior. E assim, em teu nome, Mestre Jesus, em nome do mentor espiritual da casa, Raimundo Cristão, de todos os demais mentores amigos, e sobretudo em nome de Deus nosso Pai, pedimos a vossa permissão para darmos por encerrada a primeira parte da nossa reunião de divulgação doutrinária desta noite. Assim seja.